Olá, mundo! Hoje a gente vai trabalhar uma aplicação de matrizes. Então, nós vamos aprender como fazer um software que calcula um determinante de uma matriz de segunda ordem. Então, aqui eu deixei um site aberto que fala sobre como se calcula um determinante na matemática. Então, se você não sabe como se calcula, os determinantes eles podem ser de primeira, segunda e terceira ordem. Segunda ordem são de matrizes de tamanho 2 por 2 e de terceira ordem daí de matrizes de tamanho 3 por 3. Ok, então aqui, por exemplo, ele vai mostrar, a gente tem uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Para calcular o determinante, eu primeiro multiplico os valores da diagonal principal e depois eu multiplico os valores da diagonal secundária. Depois que eu fizer isso, eu diminuo os dois e aí eu tenho o determinante da minha matriz. Então, o determinante é bem utilizado na matemática, na parte de engenharia, para fazer cálculos complexos. Apesar da gente aprender ele no ensino médio, ele tem bastante aplicação na matemática após o ensino regular. Então, vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou declarar aqui uma matriz. Eu vou chamar ela de matriz. Ela vai ter tamanho 2 por 2, porque como a gente vai fazer o determinante de segunda ordem, ela tem que ter tamanho 2 por 2, do tipo inteiro. Já vou declarar o i e o j aqui, também do tipo inteiro, porque a gente vai precisar deles para preencher a matriz. Aquela coisa que eu sempre falo, não sabe por onde começar? Começa preenchendo a matriz de valores. Então, eu vou abrir um for i de 1 até 2, depois eu vou abrir um for j de 1 até 2. Ok. Já vou botar os ends. Eu sempre gosto de já botar o end para não esquecer. Então, eu vou começar pedindo essas informações. Então, digite o valor da posição. Vou botar aqui o i, um espacinho, j da matriz. Beleza. Então, a pessoa vai digitar esse valor. Eu vou ler e salvar na matriz na posição i, j. Ok, aqui em cima faltou uma variável. Eu vou botar a variável det para calcular o determinante. Eu só consigo calcular o determinante depois que eu terminei de fazer o cálculo aqui, de preencher o valor das minhas matrizes. Da minha matriz, desculpa. Então, quando que acabou? Acabou aqui nesse end. Nesse caso em específico, eu vou calcular fora do laço. Tem situações, por exemplo, quando eu quero somar os valores de uma matriz. A gente pode usar dentro do laço uma variável soma e ficar somando esses valores. Agora, como o determinante eu só quero quando tiver todos os valores, eu vou calcular aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que é da posição 1, 1. Então, matriz, posição 1, 1, vezes matriz, posição 2, 2. Por que eu peguei esses valores? Porque esse valor aqui, na linha 1, voltando lá no site, ó, linha 1, coluna 1, é o primeiro valor da diagonal principal. E o valor da linha 2, coluna 2, é o segundo valor da diagonal principal. Então, beleza, agora que eu tenho esses valores, eu vou diminuir da multiplicação dos valores da diagonal secundária. Então, na diagonal secundária, a gente tem o valor que está na linha 2, coluna 1, e eu vou multiplicar pelo valor que está na linha 1, coluna 2. Ah, posso fazer na ordem inversa? Aqui poderia, não teria nenhum problema, aqui também, porque a multiplicação não vai fazer diferença. Eu só não posso colocar a diagonal secundária primeiro, porque a gente está diminuindo, a gente não está somando, então a ordem vai alterar a resposta final. Feito isso, eu vou colocar aqui o determinante da matriz é det. Não preciso arredondar, porque a gente colocou aqui do tipo inteiro. Então, essa seria uma forma da gente calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem. Se você quiser se desafiar, pode tentar fazer
um cálculo do determinante da matriz de terceira ordem. Não sabe calcular determinante de matriz de terceira ordem? Então dá uma pesquisada no Google primeiro para aprender a calcular para depois fazer. É bem simples. Lembrando, essa é uma forma de fazer cálculo em que a gente bota os valores específicos, mas existem cálculos que acontecem dentro desse laço fora, então não se prenda apenas ao exemplo.